Elenco ficou curto de novo, Edu? Ou já estava curto? Ah, cara, não adianta falar de elenco agora, né? Porque você tem só uma janela no meio do ano. O elenco ele já necessitava de mais qualidade. Eu não vou dizer nem quantidade. O elenco do Atlético, isso não é mistério para ninguém, não é segredo. Já foi falado pelo Cuca, já foi falado por gente da diretoria. O Atlético precisa de qualidade. O Cuca quer mais um jogador de meio de campo de contenção, volante, mais um meia com. Não um meia clássico, né? Ele já falou ali com característica de Zarate, de Nacho, enfim, um meia diferente. Mas não vai ser agora. E aí você perde o seu lateral esquerdo lesionado, você perde o seu zagueiro que joga pela direita, o Rabelo. Até que o Ivan Román foi bem hoje, fez um jogo muito ok. Acho que ele e o Rubens se complicaram ali no segundo gol do Vitória. Erraram ali, dobraram a marcação num jogador e esqueceram do Mateuzinho. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E o Mateuzinho entrou livre para fazer o segundo gol do Vitória, que tirou do Atlético o ímpeto da virada. O Atlético estava em cima para virar. Mas você não tenha dúvida, Cirilo. O elenco do Atlético necessitava já de mais qualidade. Aí você tem Júnior Santos lesionado, Arana lesionado, Rabelo lesionado, Alan Franco lesionado. Aí o que era apenas, entre aspas, qualidade vira quantidade também, não tem como negar. Só que a janela está fechada. É trabalhar com o que tem. Até tô te fazendo essa pergunta, porque quando você olha quem tá jogando, vamos supor que esses caras aí estavam à disposição. Estivessem à disposição. O Franco, o Júnior Santos, que era reserva, e agora o Arana também, né, sendo uma opção também fora do baralho nesse momento. Você imagina aí que o Ivan Román poderia estar no banco, nem vinha estando, mas poderia estar no banco, que o Fausto Vera poderia estar no banco, no lugar aí do Franco, e o Júnior Santos estaria no banco. Acho que mesmo assim o banco ainda carecia de mais qualidade, né? Nessa linha que você está dizendo. Vamos ver como o Galo vai trabalhar no meio do ano. O elenco tem necessidades. E resta saber também, né, Edu, os objetivos, né? Porque o que você projeta para a temporada? Quais os seus planos? Você quer lutar por brasileiro e por mais alguma coisa? Você quer lutar só pela Sul-Americana? Tem tudo isso também, né? Que às vezes para lutar só pela Sul-Americana, pode haver o entendimento que o elenco tá bom. Mas se quiser lutar por duas competições, acho que o elenco é bem curtinho, viu, Edu? Mas sejamos justos, né? Tem os dois lados da moeda. O Ivan Román entrou hoje e fez um bom jogo, cara. Eu considero que o Román, mas é reserva, né? Um chileno de 18 anos. É reserva, anos, né? Ele volta tranquilo, né? Sim, você não tem dúvida. Mas eu tô falando dessa qualidade e quantidade do elenco, trazendo o outro lado da moeda. Precisou usar o elenco para a zaga. Quem entrou foi bem. Precisou usar o elenco para o meio. O Fausto fez um bom jogo hoje. Inclusive marcou o primeiro gol do Atlético. E aí a turma que entrou, cara, não entrou mal não, tá? Igor Gomes entrou muito bem no jogo. Foi dele o gol mesmo, Cirilo? Porque eu daqui de cima vi o gol do Igor Gomes. Aí eu fui no SofaScore, tava com o Edio. Depois eu voltei no SofaScore para conferir, tava João Marcelo. Aí eu entrei no Twitter do Atlético, tava Caio Paulista. Aí bugou. Foi o Igor. Bugou, mas foi o Igor mesmo, Gomes, né? Que entrou bem o Igor Gomes. Achei que o Caio Paulista também entrou bem. Até o Leonardo Barrena tá me falando aqui que teve um desvio também no João Marcelo. Aí tem que ver quem a CBF vai dar o gol depois na súmula, né? Quem o árbitro vai dar, né? Isso. Pra mim o chute é do Igor mesmo. Pra mim também. E aí o João Marcelo também não entrou mal. Então a gente tá falando que falta qualidade no elenco? Falta. Com essas lesões, ele fica curto em quantidade também? Fica. Mas a turma que entrou hoje, no decorrer do jogo, e quem foi a escolha para começar, não foi mal não, cara. A turma até que rendeu. Cirilo, vamos ver aqui o Bernard então, tá conversando com a gente. Bernard, queria que você falasse primeiro o resultado, né? O Atlético continua martelando, tentando, mas a vitória ainda não vem no campeonato. Exatamente. É uma coisa a se apegar, é lógico, o tanto que a gente tem criado, né, dentro dos jogos, contra o São Paulo, contra o Grêmio, hoje, mas também é uma coisa a se preocupar, né, que a gente não tem conseguido colocar a bola dentro da casinha ou mais do que o adversário dentro do jogo, né. Hoje mesmo a gente tivemos algumas oportunidades, não fizemos, aí o adversário fez um gol, depois corremos atrás novamente e assim de novo. Então, a gente tem que ter essa atenção, tem que ter esse cuidado. Como eu disse um pouquinho antes, a gente sabe que a gente não pode deixar os adversários acima descolar, né? Ficar com uma pontuação muito alta, porque a gente sabe da dificuldade também de chegar depois. Então, ter atenção,
Eu acredito sim que a prioridade nossa é melhorar essas questões para que a gente possa voltar às vitórias e ter essa primeira vitória dentro do Campeonato Brasileiro. Falando de você agora primeiro saber se você aqui no Atlético fica no Galo. Essa semana teve algumas notícias aí de que o Bernat teria proposta para voltar para a Europa, fica no Galo. E como é que tá o Bernat agora? Nos últimos 2 jogos tem entrado bem, tentado ajudar, mas queria que você falasse um pouquinho do seu momento também. Olha, eu tenho uma janela lá, tem times que se interessam novamente para que eu possa voltar, mas eu tenho um contrato com o Atlético, em nenhum momento eu tenho meu pensamento fora daqui. Na Grécia? Também. Então, eu tenho minha cabeça bastante tranquila em relação a estar aqui. Eu tive uma felicidade muito grande aqui antes e sou muito feliz todos os dias ao acordar, ao poder estar dentro do Atlético, treinando, jogando. Como você disse, nos últimos 2 jogos tive um pouquinho de maior minutagem, eu pude ajudar, eu pude entrar bem. Então, eu acredito que é mais questão de confiança e oportunidade. Então, as coisas vão acontecendo aos poucos. Então, não acredito também que seja mais da adaptação, porque já faz muito tempo que eu já estou aqui, já tem praticamente 1 ano que eu já voltei. Então, eu espero que essa confiança possa crescer cada vez mais, porque tudo que eu mais quero é voltar a fazer gols, é voltar a dar assistência, a jogar bem, a dar felicidade para os torcedores. Boa parte dessas finalizações são oriundas disso. Segunda bola, de bola rebatida. Justamente no momento em que o adversário estava bem recuado e você estava cruzando bola, levantando bola na área adversária. Diferente daquele início de jogo contra o Grêmio que a gente viu em Porto Alegre, aquele segundo tempo contra o Grêmio em Porto Alegre, né? O segundo tempo do jogo do Atlético contra o São Paulo aqui, em outras grandes atuações do Atlético na temporada, independentemente da inferioridade ou não do adversário. O Atlético foi melhor que o Vitória no jogo hoje? Cara, foi o time que mais atacou, foi. Mas qual foi o time que dentro da proposta desempenhou melhor, com mais organização? Foi o Vitória. Tanto que consegue um 2-2 em menos oportunidades criadas. Das 34 finalizações do Atlético, 10 foram na direção do gol. De 34, 10 na direção do gol. De 9 do Vitória, 4 foram na direção do gol. Olha a diferença. Como com menos finalizações o Vitória conseguiu aproveitar melhor, dificultando a vida do goleiro do Atlético. Das 34 finalizações do Atlético, 24 foram na área. Do Vitória, das 10, metade. 5 foram dentro da área. A maioria delas em contra-ataque, com a defesa do Atlético desmontada. As do Atlético, com a defesa do Vitória montada, naquele bate-rebate no abafa. É claro que o Atlético conseguiu construir uma ou outra jogada. O início do Galo, os 15, 20 minutos iniciais, foram bons. Jogada de linha de fundo com o Coelho, com o Arana, cruzamento, Scarpa finalizando da meia-lua, com perigo. Eu acho que a falha do Galo no primeiro tempo foi não ter atacado pelo lado direito. Só jogou pela esquerda. Vai para cima do Vitória, mas muito mais no abafa, cara. E eu acho que no abafa não é jogar bem, não é fazer um grande jogo quando você está no abafa. Diferente de outros grandes jogos que o Atlético fez. Por isso que eu falei que eu não vejo nesse jogo contra o Vitória uma grande atuação, como eu vi na derrota para o Grêmio, no empate contra o São Paulo no segundo tempo, principalmente, no jogo contra o Iquique, nas finais contra o América. Cara, hoje eu não vi. Acho que foi muito mais na vontade, na pressão, no recuo do Vitória, que já estava vencendo por 2-1, do que por o Atlético construir grandes jogadas. Sinceramente, nesse ponto eu não vi e não acho que o Atlético fez um jogo a ponto de lamentar demais o empate. Eu acho que o empate foi salvador. O Atlético construía no abafa, não fazia o gol e acabou encontrando esse gol no abafa. Olha o gol do Atlético, o gol do Igor Gomes. A bola desvia no cara que está caindo, enfim. Foi a cara do segundo tempo do Atlético, um abafa, em que o Atlético conseguiu arrancar o empate. Edu, porque o número você pode utilizar o recorte da maneira que você quiser, né? Acho que o número sem assistir o jogo, ele é frio. Vendo o jogo, dá para perceber que o Atlético não teve um desempenho muito bom. Se tivesse um desempenho muito bom contra o Vitória, provavelmente você venceria o jogo. Essa história que você está citando aí do abafa, enfim, o Cuca falou dos escanteios, 16 escanteios, vai tudo nessa esfera aí do abafa, né? Aí você tira a lateral, bota o atacante de lateral direito, aí
Você mexe no volante, tira o volante, bota mais um atacante. Você vai no abafa tentando de alguma maneira, né? Mas não foi... O jogo do Atlético hoje contra o Vitória não foi o mesmo desempenho dos jogos recentes em que ele teve um desempenho bom. E acho perigoso também essa história do desempenho bom. Que o desempenho tá muito bom, isso e aquilo, quando você convive com uma sequência sem vitórias, né? Nós não podemos deixar de lado... Claro que tem a discussão do resultadismo, né? Que pautou o futebol nos últimos tempos aí. Mas, por outro lado, tem algumas linhas de pensamento que dão pouquíssimo valor ao resultado, né? Não adianta muito essa história do desempenho, 70 mil finalizações, 215 mil escanteios, se você não vencer o jogo. Então, assim, o desempenho muito bom, para mim, tem que estar aliado ao tal do resultado, porque, infelizmente, ou felizmente, Edu Panzi, segue o campeonato de resultado, não o campeonato de desempenho. Eu acho que mais do que lamentar, Cirilo, o Cuca, os atletas, a comissão técnica, análise de desempenho, os jogadores, eles precisam sentar, conversar e um perguntar para o outro, por que os nossos adversários precisam de menos para marcar gols na gente? Por que o Grêmio com menos ganhou da gente? Por que o Vitória, fazendo menos, empatou com a gente? Por que o São Paulo, produzindo menos, não tomou gol do Atlético? Então tá na hora do Atlético fazer essa pergunta. Por que os adversários com menos fazem mais ou igual a gente? O que está acontecendo de errado? É claro que a primeira resposta é: estamos finalizando mal. Sim, contra o Grêmio finalizou mal, contra o São Paulo o Rafael foi muito bem, o Volpi foi muito bem contra o Grêmio, hoje o Lucas Arcanjo apareceu já na reta final. Mas assim, contra o Grêmio eu achei que o Atlético foi um time que construiu melhor as jogadas. Contra o São Paulo no segundo tempo eu também achei que o Galo construiu mais naturalmente as jogadas. Contra o Vitória, que é um time muito inferior aos dois, o Atlético teve mais dificuldade. E o Atlético precisou mais do abafa, da bola aérea, de colocar 3, 4, 5 jogadores na área do Vitória e começar a alçar a bola. É claro que tem mérito do adversário, de te tirar espaço. Você não está conseguindo dar profundidade, você não está conseguindo construir com uma tabela, uma triangulação, porque o seu adversário está fechadinho. E a bola aérea é sim um artifício que você tem no jogo para tentar marcar gols. O escanteio, a bola parada também. Hoje você ganha campeonato com bola parada, ninguém discute isso. A discussão é por que os adversários do Atlético, nesse início de campeonato brasileiro, estão precisando de menos para fazer igual ou mais que o Atlético. E o Galo precisa melhorar isso. Não adianta você fazer 2 gols tendo 34 chances e seu adversário fazer os mesmos 2 gols tendo 10. Não adianta você, em 3 jogos, ter 80 finalizações e seus adversários, na soma ali, terem 20 e poucas, e eles terem mais pontos que você na tabela. É claro que vai vir o desempenho versus o resultado. Mas, quando você tem bom desempenho, se você não entregar bons resultados, os questionamentos vão aparecer, cara. Isso é natural. E é importante que você reflita. Hoje, e eu estou sendo muito coerente, porque na derrota para o Grêmio eu elogiei, no empate para o São Paulo, contra o São Paulo, eu elogiei, e hoje no empate contra o Vitória, eu estou criticando. Porque eu vi muito mais coisa positiva contra o Grêmio, contra o São Paulo, do que hoje contra o Vitória. Tem muito da fragilidade do adversário? Tem. Mas, cara, eu acho que o Atlético pode muito mais do que bola cruzada na área do adversário e finalizações oriundas de bate-rebate. É essa a minha crítica, viu, Cirilo? Então isso aí, torcedor atleticano, o Galo consegue criar as jogadas, chega muito forte ao ataque, mas não está conseguindo aí ter êxito, né, nas suas finalizações. O Atlético empatou com vitória na base da raça, na base da vontade, a força do Atlético, 2-2 aí com vitória. É uma partida que estava se encaminhando, né, para um desastre ali, para o Galo perder. Aí vamos ver aí o que o Cuca pode fazer para melhorar essa equipe, né, que o Atlético tem uma temporada muito difícil, com jogos seguidos aí de Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil. Muito complicada essa situação aí, e o Atlético precisa muito fazer os gols, né, e só chutar e não acertar pode se complicar.
Deixa sua opinião também sobre o Bernat aí, sobre essa fala dele que tem proposta da Europa para poder sair, mas ele prefere permanecer no Atlético. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.